E agora, nós vamos falar sobre a discussão dos resultados, especificamente sobre como estruturar esta sessão. Em qualquer documento técnico que você esteja escrevendo, seja um artigo científico, um relatório técnico, monografia, tese, dissertação, a discussão dos resultados é o ápice, é o auge, é o momento mais significativo daquele seu documento. E é necessário que a gente tenha uma certa estrutura para fazer essa discussão, porque é a sessão também em que a gente tem mais liberdade de escrever. E se a gente tem uma estrutura, isso serve como base, como um mapa, como um guia para que a nossa escrita seja mais fluida, mais fácil e realmente cumpra todos os propósitos da discussão. Então, para a gente começar a pensar um pouco nessa estrutura, vamos antes estabelecer aí quais são os principais objetivos de uma boa discussão dos resultados. Bom, tem dois primeiros que são muito importantes, que são realçar as descobertas que foram realizadas no nosso estudo e demonstrar a contribuição e a relevância do estudo para aquela área de conhecimento. Além disso, é importante que se estabeleçam conexões e relações mais aprofundadas entre os resultados. É também possível na discussão qualificar estas conexões e relações de modo fundamentado. Vamos lembrar que na ciência tudo tem que ser bem consolidado e bem fundamentado. Na discussão também a gente vai poder relacionar os resultados com o contexto e com o objetivo do estudo. Além disso, será possível comparar os resultados com outros estudos já publicados. Eventualmente, se a gente teve qualquer inconsistência, incoerência, ponto fora da curva, na discussão também é o lugar de poder identificar e justificar qualquer inconsistência. E por último, também é possível, dentro das discussões, identificar e demonstrar quais são as limitações daquele estudo, quais são os limites dentro dos quais aquele estudo é válido. Muito bem. Temos aí praticamente 8 itens e, como eu falei, você tem várias formas de estruturar a sua escrita para incluir todos esses itens ou os que se aplicarem dentro do seu estudo. Uma das maneiras de fazer essa estruturação é através de uma pirâmide que se contrapõe ali ao funil da introdução, como a gente já viu no vídeo. O que acontece? Na discussão, a gente vai abrir da especificidade do estudo, através de uma análise aprofundada dos resultados, para a relevância daqueles resultados e a relação disso com os objetivos e com o contexto. Ou seja, a gente parte daquilo que é mais específico para o que é mais abrangente. E isso é interessante porque a gente pode fazer uma relação bem direta com o que a gente já fez na introdução. Como eu falei, existem outras formas, mas vamos dar uma olhada nessa daqui. Vamos considerar o exemplo baseado no estudo real, que foi desenvolvido aí um teste rápido para identificar o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então vamos dizer que é você que está conduzindo esse estudo e você quer um teste rápido que substitua ou que pelo menos possa dar um indicativo desse risco de doenças cardiovasculares no lugar do teste ergométrico convencional. Muito bem, você faz uma certa pesquisa e identifica que determinados exercícios podem ser utilizados para isso. É preciso só um estudo mais consolidado, você resolve fazer esse estudo utilizando aí flexões de braço. A capacidade de fazer um menor ou maior número de flexões de braço em relação ao risco de doenças cardiovasculares. E você, nesse estudo, descobre que realmente, quanto maior o número de flexões de braço que as pessoas conseguem fazer, menor o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares dentro de um período de 10 anos. E você fez esse estudo, digamos, para homens de meia idade. Ótimo! Então você já tem ali todo o seu escopo, tem a sua principal descoberta. Vamos ali pensar como poderia ser feita a discussão dos resultados. Bom, você poderia começar da seguinte forma. Este estudo descobriu que a capacidade de fazer um maior número de flexões de braço foi inversamente proporcional ao risco de se desenvolver doenças cardiovasculares dentro de um período de 10 anos. Essa é a primeira frase.
da sua discussão. E nessa primeira frase você já está colocando a sua principal descoberta, que é uma estratégia muito boa para começar a discussão, porque chama a atenção dos leitores e realmente já entrega o material principal. Na sequência, você poderia continuar explicitando melhor e aprofundando aí esta parte, esse tema. Muito bem, vamos passar aí então para a relevância disso. Depois que você desenvolveu e explicitou um pouco melhor, você pode dizer assim: deste modo, a capacidade de flexão, uma medida simples e gratuita, pode fornecer uma estimativa substituta do estado funcional entre homens de meia idade. Os participantes capazes de realizar 11 flexões de braço ou mais no início do estudo tiveram uma redução significativa de desenvolver eventos cardiovasculares subsequentes. Veja que neste parágrafo você já está colocando que é uma medida simples e gratuita, o que reforça a qualidade daquela possibilidade de teste que você avaliou, não é? E já te dá uma ideia do quanto isso é relevante. Mas, para completar, você pode colocar aí de uma forma mais abrangente como isso pode ser aplicado, né? E, especificamente, também dizer quais são as limitações do estudo. Assim, a sua discussão poderia continuar da seguinte forma: a capacidade de flexão é um teste funcional. Muitos departamentos de bombeiros e polícias negligenciam fornecer exames médicos ou testes funcionais, como testes ergométricos, devido à questão de custo. O exame de flexão não requer nenhum equipamento especial, é de baixo ou nenhum custo, pode ser facilmente realizado em quase qualquer configuração e fornece uma indicação objetiva do status funcional. Muito bem, veja que aqui já foi colocada uma possível aplicação para, por exemplo, o caso de corpos de bombeiros ou de policiais que têm em seus quadros funcionais diversos homens de meia idade. E aí você pode prosseguir a sua discussão falando, já que você já colocou aí os principais benefícios, você pode colocar ali quais são as limitações do seu estudo. Você fez para homens de meia idade. E você está falando de um teste funcional. Aí você pode colocar, por exemplo, que não vai se aplicar a mulheres, não vai se aplicar a homens jovens, que precisaria talvez de um estudo um pouco maior associando este resultado, que é um teste funcional, a outros exames para compor um diagnóstico mais fechado. E nisso você fecha a sua discussão. Veja que aqui eu destaquei alguns trechos que foram retirados de um estudo, cuja referência está aqui nos comentários, e que dá a indicação de como a discussão pode seguir. Se você tiver interesse, é só pegar o link aqui desse artigo e dar uma lida, como os autores fizeram a discussão. Mas esses trechos já te dão uma ideia de como essa discussão pode ser estruturada. É isso. Quando você estiver pensando aí na sua discussão, tente também fazer da mesma maneira. Colocar aqueles elementos que a gente citou e que são importantes para a discussão dentro de uma estrutura que parta dos seus resultados, estabeleça a importância deles dentro do seu objetivo de estudo e dentro de um contexto. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Se você gostou, lembre-se de deixar o seu joinha e se quiser receber mais vídeos é só se inscrever no canal. Uma alegria ter você comigo, espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo.